Vivemos em uma sociedade que busca viver um ciclo social pré-definido, onde a produtividade, a perfeição e o sucesso são tudo o que importa e o que define o valor individual de cada um. Já pararam para pensar que a sociedade em que vivemos, ela se baseia em um ciclo social pré-definido que estabelece que a produtividade e o sucesso são o ápice do desenvolvimento humano? Pois é, se você não parou para refletir sobre isso, por quê? Você não acha que seja importante refletir sobre esses termos? Ou você nunca parou para pensar que você é escravo de uma sociedade que já praticamente pré-definiu o seu presente, de uma sociedade que definiu o seu passado, que está definindo o seu presente e que pré-definiu o que vai acontecer no seu futuro? Basicamente estamos vendo isso. E antes de prosseguir com esse vídeo, eu quero pedir que você dê o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para receber todos os vídeos, porque isso vai me ajudar bastante. Eu sei que os youtubers hoje em dia nem fazem isso mais, sou até um pouco clichê, eu acho, mas não custa nada, né? Eu sou um youtuber pequeno e você estaria me ajudando bastante se você se inscrevesse, se fizesse tudo que eu pedi, porque assim eu estaria crescendo e o meu vídeo estaria espalhando para mais pessoas. Eu acho que o meu vídeo tem sim um certo peso, uma certa relevância. Então eu peço que você fique aqui. Eu vou tentar trazer conceitos técnicos, mas vou tentar simplificar o máximo possível para que fique acessível para todos. O título do vídeo: A sociedade atual está doente. Thumbnail: esse é o remédio. Então quer dizer que você tem a cura para a sociedade doente que você expressou no título? Quando eu disse vivemos em uma sociedade doente, eu estava me referindo à forma com a qual vivemos e à forma com a qual estamos sendo influenciados ou manipulados também. Acho que esse termo encaixa melhor. E quer dizer que você tem um remédio para essa doença? Não. Na verdade, sim, e ao mesmo tempo não. Eu não me referi ao termo remédio como expressão que exprime a ideia de cura. Eu me referi ao termo remédio como um termo que expressa algo que alivia, algo que tira mais um certo peso. Gente, não repara, eu anotei muita coisa antes de falar esse vídeo. Eu tenho um problema chamado de... como é que é? Esqueci. Inspiração efêmera. Eu tenho esse problema. Em que se baseia a inspiração efêmera? Eu simplesmente esqueço. Eu me inspiro bastante, tenho muitas ideias, mas são basicamente momentâneas, efêmeras. Elas vêm e vão na mesma hora praticamente. Então eu tenho que anotar. Não sei se isso é um TDAH, porque eu já duvidei, já me questionei a respeito disso. Não sei, não posso dizer se é ou não. Mas né, esse não é o conceito do vídeo. Vou tentar ser breve, mas tenham paciência se o vídeo for longo, porque é importante o que eu vou retratar aqui. Esse vídeo pode mudar a sua vida. Quantas partes de você foram deixadas pelo caminho só para caber em moldes que nunca foram seus? Se o silêncio da alma gritasse mais alto que o barulho das expectativas, que escolhas você faria diferente? Será que viver correndo para ser aceito não é a forma mais lenta de se perder de si mesmo? Eu constantemente tenho essas perguntas na minha mente. Constantemente me venho refletindo sobre isso. E através de tantas reflexões eu cheguei a uma simples conclusão. De que, sim, eu sou sim influenciado pelo espaço ao meu redor. E você também é. Você pode dizer, ah não, eu sou muito individualista e muito reservado, antissocial e tudo, mas não adianta de qualquer forma. Você é sim influenciado pelo espaço ao seu redor. Você é influenciado pelos seus pais, pela sua família, pela vida que você vive, porque nem sempre escolhemos a forma com a qual vivemos. Na verdade, na maioria das vezes não escolhemos. Você é afetada por situações até mesmo naturais, por exemplo, às vezes por causa de alguma questão ambiental. Sei lá, houve
um grande problema, enchente na sociedade. Isso te afetou bastante, trouxe grandes impactos psicológicos, físicos, materiais, financeiros. Então há vários fatores do nosso espaço que influenciam a forma com a qual vivemos. Então eu percebi que é inevitável que a nossa vida seja baseada em várias influências de outras pessoas, do ambiente, de várias e várias questões. Mas e se na verdade não for o problema não for o que está à nossa frente que nos faz ser influenciados, mas sim a forma com a qual vimos as situações. Não é como as situações acontecem, mas como agimos diante das situações. Problemas são iminentes, eles vão surgir a qualquer momento na sua vida pode surgir um problema. E o problema de verdade não é o problema, e sim a forma com a qual você age perante esse problema. Então, e se procurássemos ser felizes? Será que é errado ser feliz? Eu também já parei para pensar nisso, vocês acreditam? Será que é certo ser feliz? O principal intuito desse vídeo aqui vai ser estar aliviando algumas coisas e ajudando vocês, guiando, seja lá como vocês querem encarar isso. Mas eu quero trazer principalmente conceitos sociais, conceitos técnicos sociais. Eu tenho uma frase aqui, ela é baseada numa frase que eu acabei de dizer, num trecho. Vivemos uma sociedade que busca viver um ciclo social pré-definido, onde a produtividade e a perfeição e o sucesso são tudo que importa. Onde temos um ciclo bem definido, sendo ele: estude, arrume um bom emprego, case, tenha filhos, trabalhe, produza e, se sobrar tempo, aproveite a vida. Vivemos assim e não estou falando que é errado. Não é errado viver dessa forma. Mas é proveitoso? É prazeroso viver dessa forma? Te traz conforto saber que você está vivendo desse jeito e que isso pode continuar pelo resto da sua vida? Ninguém nos avisou que esse ciclo não serve para todos. Ninguém avisou, ninguém falou assim: esse ciclo aqui, você não é obrigado a seguir esse ciclo. Mas às vezes nos vemos obrigados a seguir. Às vezes pelo efeito manada, porque às vezes vemos os outros fazendo isso e nos baseamos demais nos outros e não no que realmente queremos. Estamos vivendo em uma sociedade onde está havendo um sério problema de crise de identidade. Não sabemos mais quem somos ou o que somos. Na sociedade em que vivemos, cada vez mais os jovens, principalmente, meus conteúdos aqui do canal vão ser principalmente para jovens ou para pessoas que estão querendo refletir sobre a vida. Principalmente os jovens estão tendo essa crise de identidade, a pressão e a angústia pelas expectativas, pelas suas próprias ambições, pelos seus próprios sonhos, acabam sufocando, acabam os deixando mais perdidos em seus próprios sentimentos. Isso está sendo cada vez mais recorrente. Uma coisa que eu escrevi aqui que é baseado no que eu acabei de falar também. Quem desvia desse roteiro é julgado, é rejeitado e até mesmo descartado. Diante desse cenário, valemos o que produzimos. Ou seja, vivemos em uma sociedade, em um mundo... Eu tô falando muito vivemos em uma sociedade, mas perdão, gente, meu repertório linguístico não é muito amplo. Então tenham paciência. O importante é entender, não é me julgar ou analisar a forma com a qual eu falo, tá? O valor que a gente tem é baseado no que produzimos, na forma com a qual produzimos. E eu falo muito com a qual, então me deixa. Ou seja, o que fazemos, o que conquistamos é o que define o nosso valor. As nossas virtudes não são mais tão aceitas. As nossas virtudes são basicamente os nossos talentos, o que conseguimos fazer.
Se fôssemos analisar o conceito da filosofia antiga, vamos ver que as virtudes estão muito mais associadas com a forma com a qual agimos, com a nossa ética, com a nossa moral, o que hoje em dia não é mais tão levado à frente, não é mais tão relevante quanto deveria ser. Ser diferente na sociedade atual é basicamente uma doença, pelo menos é o que consideram. Mas deixa eu falar uma coisa aqui. Ser solitário é tão ruim assim? Será que ser solitário é ruim? É um conceito? É um termo que reflete em algo ruim? Ou é um termo que foi referido, que foi dito como algo ruim? Algo que é ruim é diferente de algo que foi dito que é ruim. Às vezes aquilo não pode ser tão ruim, mas de tanto as pessoas dizerem, de tanto as pessoas se referirem a algo ruim, a gente tem esse estereótipo de que não é algo bom. Quando na verdade ser solitário, buscar a solitude, não quer dizer que você não tenha pessoas ao seu redor, não quer dizer que você seja antissocial ou que você não consiga interagir, mas sim que você escolheu, que por vontade própria você achou melhor estar sozinho do que se contaminar por aquilo que não faz parte da sua identidade, por aquilo que não faz parte dos seus ideais. Às vezes, vamos contra os nossos princípios, contra os nossos ideais, contra a nossa identidade, apenas para nos sentir acolhidos, para nos sentir pertencentes a um grupo, para sentir que não estamos sozinhos e que não somos estranhos. Isso é basicamente o que acontece, mas deixa eu te contar uma coisa aqui. Você não é melhor. Ser estranho não é ruim. O que assusta mesmo é ser igual a todo mundo. Quando você é estranho, vou dizer assim, porque eu não levo o termo estranho como algo ruim, eu levo o termo estranho como um sinônimo de diferente, porque o que é diferente para as outras pessoas é considerado ruim. Então, quando você é diferente, você tem características únicas. Você é único. Então não busque ser igual a todo mundo. Busque ser feliz da forma que te deixa realmente feliz. Não busque ser feliz diante da felicidade dos outros. Não busque estar bem no bem-estar do outro. Busque estar bem, busque estar feliz de acordo com o que você gosta, com o que te deixa feliz, não com o que deixa o outro feliz. Sobre amizade também, vou entrar nesse conceito, mas isso é para outro vídeo, mas eu acho importante estar falando um pouco aqui. Às vezes buscamos muito a validação dos outros, buscamos muito agradar os outros para fazermos parte de um grupo, para pertencermos, para sentirmos pertencentes a um grupo. Quando na verdade aquilo, a única coisa que nos traz é um sentimento vazio. Às vezes estamos felizes ali no grupo, mas isso é uma felicidade falsa que é gerada no nosso cérebro a partir do momento em que dizemos que estamos felizes. Mas quando você está sozinho, você percebe que há um vazio. Aquilo que você preenche esse vazio é algo momentâneo, que só é preenchido quando você está com outras pessoas. Aí que surge a dependência emocional. Você passa a ser dependente emocionalmente quando você deixa um lugar, deixa um espaço de si mesmo que seja definido para algo ou alguém. Então, não quer dizer, o que eu disse até agora, não quer dizer que você deve ser sozinho, solitário, não. Mas que você deve procurar ser feliz consigo mesmo, procurar amar a si mesmo. A frustração, a solidão, ela parte de um princípio, de um conceito que diz respeito à não valorização, ao não amor. E quando temos esse amor, quando temos essa valorização, seja com outras pessoas ou com nós mesmos, principalmente com nós mesmos, conseguimos preencher esse vazio sim. E conseguimos ser até mais felizes, conseguimos ser independentes emocionalmente, o que nos traz mais liberdade para agirmos da forma com a qual achamos melhor, com a forma que nos deixa mais livres, mais à vontade. A felicidade, ela não é buscada a partir de algo ou de alguém que diz ou que representa algo que te deixe desconfortável ou que limite o que você
precisa ou gosta de fazer. A felicidade, ela é um conceito que expressa uma liberdade muito maior. A partir do momento que você tem que restringir os seus hábitos, que você tem que restringir a forma que você age, aquilo não é mais felicidade. Aquilo é uma ilusão criada na sua mente, que serve apenas para lhe iludir, para iludir a você mesmo. Vivemos em um mundo onde procuramos viver de ilusão, onde procuramos viver de um mundo onde dizemos na nossa mente que para sermos felizes precisamos do outro, o que isso é totalmente ridículo, porque podemos ser felizes sozinhos. Se ame, ame cada detalhe do seu corpo, ame cada detalhe do seu pensamento, ame seus hábitos, ame o que você gosta de fazer, o que você quer se tornar. O que você quer se tornar não pode depender do que o outro quer que você se torne. O que você quer se tornar, o que você pretende, as suas ambições não devem se basear no outro. Às vezes você pode sim ter alguém como referência. Referência é diferente de cópia. Eu costumo dizer que a cópia está muito mais relacionada à inveja. Às vezes você inveja as pessoas que têm tanta coisa, que são tão felizes, que têm tantos amigos, quando na verdade aquilo é o que ela expõe. Você só conhece a parte de uma pessoa que ela dispõe a estar aparente. Ou seja, você só vê o que uma pessoa mostra, o que tá realmente debaixo daquela máscara, o que a pessoa realmente é. Ela vai ser aquilo apenas no momento dela. Ela vai ser aquilo em casa, num quarto, onde ninguém tá vendo. Basicamente vivemos assim, numa sociedade assim. A sociedade está doente, mas ela nos convenceu de que o problema somos nós. Ou seja, a partir do momento que agimos diferente, que não agimos igual os outros, aí você se torna estranho. Aí você se torna doente. Quando você age diferente de várias pessoas, você é estranho, ou seja, você é quem está doente. Esse é um conceito até mesmo social, que também é estudado na sociologia. Quando tem várias pessoas que têm uma opinião, a partir do momento em que uma só dispõe de uma opinião diferente, essa pessoa que dispõe, essa única pessoa é quem está errada. Por quê? Porque a partir do momento em que tem mais pessoas contra você, sua voz fica mais baixa, sua ideia, sua fala fica mais restringida. E agora, para finalizar esse vídeo, eu principalmente quero falar sobre... Tem uma frase aqui, essa frase ela é minha. A maioria das frases que eu disse aqui é de minha própria autoria, gente. Talvez o caminho não seja seguir o que esperam de você. Talvez o caminho que você deva seguir não... Talvez não, o caminho que você deve seguir é o caminho que lhe traz conforto, o caminho que lhe agrada, não o caminho que deixa o outro mais feliz. Nós somos poesias no livro da vida. E cabe a nós escrevermos os seus versos. Cabe a nós escrevermos nossos versos. Essa é uma frase que eu falo muito, muito. E que é uma frase de minha autoria. E que eu acredito muito. Esse é um ideal que eu trago para minha vida. Eu retrato a vida como um livro de poesias. E cada pessoa tem a sua própria poesia. Como cada um tem a sua poesia, a forma como os versos vão ser escritos depende apenas de nós. Nós quem vamos escrever nossos versos, nós que vamos escrever as nossas estrofes. Então, tenha inspiração, mas não tenha cópias. Tenha inspiração, tem alguém para inspirar, mas não tenha alguém para copiar. Se inspirar é uma coisa, copiar é outra. Se inspirar é quando você vê uma pessoa e você fala, nossa, eu quero ser tão bom quanto aquela pessoa e eu quero crescer como ela. Mas não, e cópia é diferente. Cópia é eu quero ser aquela pessoa, eu quero ser daquele jeito, ou até melhor do que ela. Você desejar ser melhor do que uma pessoa não é um problema, mas você agir com uma ambição desencarrilhada, com uma ambição desesperada, isso sim é cópia e isso sim faz mal pra gente. E outra coisa, eu acho que às vezes olhamos muito pra frente. Então quer dizer que temos que olhar pra trás? Não, não quer dizer isso. Eu acho que às vezes temos que parar um pouquinho. Às vezes a gente olha demais para os nossos objetivos. A respeito da ambição,
Todos devemos ter ambição, mas tenha em mente uma coisa: o seu objetivo não vai trazer a felicidade que você quer. Isso aqui é uma verdade crua, uma verdade cruel pode ser considerada, mas o seu objetivo não vai te trazer felicidade. Ah, eu queria tanto comprar um carro, meu desejo é ter um carro quando eu crescer. Ah, meu desejo é ter uma casa, uma moto. Quando você anseia por algo, aquilo que você ainda não tem te traz muita felicidade. Mas a partir do momento que você adquire, aquela felicidade passa a perder o seu valor. Vem aí do termo, um termo filosófico, a ânsia de ter e o tédio de possuir. A partir do momento em que você anseia, você acredita que aquilo vai te trazer a maior felicidade do mundo. Mas a partir do momento que você tem, você percebe o quão tedioso é ter. Você percebe que foi melhor ansiar do que propriamente ter. Então, ao invés de olhar para frente e ficar, eu quero alcançar isso, eu quero alcançar aquilo, olhe para os lados. Analise os detalhes, aproveite a jornada. Não é sobre alcançar um objetivo. Você nem sabe se você vai alcançar. Eu não tô te desmotivando. Eu tô sendo realista. Não é, eu vou alcançar o meu objetivo e aí isso vai me deixar feliz. E aí eu vou sacrificar a minha vida inteira por esse objetivo. Não. Devemos aproveitar a jornada, o caminho, os detalhes. Os detalhes são tão importantes quanto os horizontes. Os horizontes são aquilo que a gente almeja alcançar. Então, será que vale a pena correr cegamente atrás de um objetivo, sendo que você pode aproveitar a jornada? Como, por exemplo, a faculdade, vou dar um exemplo. Você vai fazer aquela faculdade só uma vez. Claro, você pode fazer mais, né? Mas vamos analisar um contexto cronológico fixo. Você vai fazer aquela faculdade só uma vez. Então, aproveita a jornada. Aproveita o caminho. Aproveita as pessoas que vão estar lá. Aproveita as matérias, mesmo aquelas que são ruins. Aproveite os professores. Aproveite o ambiente. Aproveite a vibe. Seja feliz. Aproveite. Busque aproveitar o agora e não espere para aproveitar no futuro, porque o futuro é incerto e ninguém sabe se ele existe. Vale realmente a pena sacrificar tudo que você está vivendo agora por um futuro que nem existe ainda? Tem uma frase de uma série Kung Fu Panda, eu acho que é de lá, não sei, não tenho certeza, mas acho que é. O passado ele ficou para trás, o futuro ele é incerto e o presente é uma dádiva, por isso se chama presente. O presente, ele é um presente. O nome já diz, ele é um presente que foi dado a você. Você é único, você é vencedor e merecedor de ter o hoje. Senão você não teria. Então aproveite e analise, ao invés de analisar minuciosamente cada detalhe do caminho para o seu objetivo de forma fechada, abra mais o seu campo de visão e aproveite cada detalhe, aproveite a jornada, aproveite a vida, porque a vida ela é única e a única coisa que dá sentido à vida é a morte. O desejo de aproveitar a vida torna tão grandioso quando tem um fim. A partir do momento em que há um fim, há a necessidade de aproveitar o meio. Então aproveite, porque daqui a pouco você pode não existir, amanhã você pode não estar aqui mais, então aproveite o hoje, porque o hoje é que importa. Então esse foi um vídeo que acabou se estendendo bastante, não queria me estender tanto, mas é importante sim retratar isso. Se você gostou do vídeo, dê o like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, eu sei que eu já pedi isso, mas por favor, né, pra você não esquecer. Vou trazer muitos outros vídeos, hoje ainda vou gravar outro vídeo, então fica ligado e até o próximo vídeo.